Conversa de classe com Maíra Angelino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um episódio do Conversa de Classe. Gente, hoje, a minha convidada falou que está nervosa, mas acho que eu estou mais nervosa ainda que ela, porque eu estou recebendo aqui uma pessoa que é muito, muito especial na minha trajetória. A professora doutora Liliane de Queiroz Antônio. Ela é especialista em educação, ciência e tecnologia, tem uma trajetória internacional e também tem muita experiência na gestão do conhecimento, na inovação e no empreendedorismo. E isso não está aqui na mini bio dela, mas ela foi a minha orientadora de mestrado, né? Então, por isso que é muito especial aqui eu estar junto com ela. E, gente, não tinha uma pessoa melhor para falar sobre orientação de pesquisa científica, mas principalmente, né, para a gente olhar para esse papel transformador que a pesquisa desempenha na vida das pessoas, né, formando aí novos talentos e como que a gente pode inspirar, principalmente mais meninas e mulheres a seguirem nesse caminho. E eu combinei com ela aqui que eu já ia mandar a primeira pergunta. Professora Liliane, você tem uma carreira assim que une, né, de uma forma perfeita, pesquisa científica e empreendedorismo. Eu queria perguntar como que você vê a importância de conectar o ambiente acadêmico com o setor produtivo na orientação de pesquisas e como nós podemos orientar alunos e alunas a buscarem soluções que não fiquem apenas ali na teoria, mas que sejam aplicáveis e que beneficiem a sociedade de maneira direta. Professora doutora Liliane, com muita honra, seja bem-vinda à Conversa de Classe. Ai, essa honra é minha, muito obrigada. Olha, você fala desse jeito, olha, eu já comecei a chorar. Você sabe que você tem uma orientadora que já agora você já é a mestre, que começa já a chorar. Bom, então, primeiro eu quero te agradecer e te parabenizar, porque você sabe que antes mesmo de eu ser sua orientadora, eu já era tua fã e já assistia a Conversa de Classe e sempre gostei. E eu que tive a honra de te orientar, e para mim foi uma alegria, e isso deixou meu coraçãozinho, como que se diz, assim. Então, muito obrigada pelo convite, e nada melhor que uma conversa de classe entre duas almas, que aqui não somos só duas profissionais, né? Nesse mês maravilhoso que a gente está, né? Bom, vamos lá com as suas respostas. Veja bem, tudo que nós fazemos na nossa vida, Maíra, o que eu acredito que eu aprendi nesses 30 e poucos anos, deixa eu ver, 30, 40 anos de trabalho, está aumentando. O que eu aprendi? Que tudo diz respeito a nós, né? Aquilo que é a raiz nossa, e aquilo que nós olhamos no nosso lar. Então, não tem como eu falar vários autores aqui, sem falar que eu sou uma descendente de família italiana, que veio do Vêneto, porque lá estava no período de fome, e veio para o Brasil. Chegaram, né, de Veneza, que não era nada esse esplendor de hoje, né, no início do século XX, e que tiveram uma trajetória de luta, de trabalho na terra, que foi em Limeira, interior de São Paulo. Eles acharam que iam ficar, porque chegava, colocava todos os italianos num caminhão, ia despejando conforme a necessidade do dono da terra. Então, o despejando aí, eram pedindo para eles descerem do caminhão, mas vamos combinar naquela época, né? Então, eu tive isso, um ensinamento na minha casa muito de luta, e meu pai, o que é o empreender? Não é mais nada do que você lutar por aquilo constantemente, porque as pessoas dão, assim, conceitos lindos, né? Tudo rebuscados, e no final, isso diz respeito a você não desistir. Empreender não é para, né, não é para fraco. Empreender é todo dia com vontade, sem vontade, doente, com saúde, com problema, sem problema, você ir. Vamos lá, vamos fazer a aula, vamos fazer o encontro, vamos fazer. Isso é empreender.
Então, todo mundo acha que muita gente, né? Porque a gente está na sociedade líquida hoje, né? Então, eu faço esse gancho da sociedade nada líquida que a minha família veio, porque era tudo assim no olho, né? As pessoas colocavam a cadeirinha para fora da porteira do sítio para conversar com o outro do outro lado, e daí também se tinha que brigar, já brigava com o outro, quer dizer, e se acertava e fazia comunidade. Os italianos faziam muito isso, né? Comunidade, para se juntar. Agora que eles iam, né? Não dá para, vamos se unir. Então, e hoje é tudo muito rápido. Então, você vai lá no ChatGPT, coloca empreendedorismo aparece. Você não precisa vivenciar empreendedorismo para falar de empreendedorismo. Isso é muito sério, porque a grande maioria acha que empreender é ir fazer uma entrevista de trabalho. Não deu certo, começou, fez uma semana, não quero mais brincar disso, agora eu quero empreender numa outra coisa, porque essa brincadeira... Então, você tem que ter raízes, né? Você tem que ter lastro. Então, dando continuidade à sua pergunta, então, primeiro, empreender é você fazer algo, rever todos os dias, né? E mesmo com todas as dificuldades, e buscar soluções. Não é levantar problema só, é buscar soluções. Então, eu tive uma orientadora, que foi minha primeira orientadora, que ela falava assim: não me traga problema, me traga 3 soluções. Pode trazer, eu estou com dificuldade nisso, mas olha, eu pensei nisso, naquele outro. Interessante, porque aí a gente sai daquele vitimismo, né? De, céus, mar, isso acontece comigo, né? Não, acontece com todo mundo, ninguém disse que ia ser fácil. Então, pensando na parte acadêmica, quando eu entrei na parte acadêmica, eu já entrei sendo uma garota que tinha começado a trabalhar no Projeto IP, com 12 anos de idade, num colégio de freira, lá em Limeira, para ajudar na formação de professores via TV, Projeto IP, 1970 e 80, será que foi? 78, 79. Eu já achei o máximo, né? E eu ia dormir com o radinho ligado, eu adorava achar estação de música. Então, eu sempre gostei, tive numa família, você sabe que os italianos sempre são ligados a tudo que é manual, a tecnologia, mesmo que a tecnologia fosse uma pá para arar, mas a água, tudo a gente sabe, tudo que Roma já fez, né? Já teve... Então, eles são né? Mexe a panela, não... Então, essas coisas eu adorei. Eu ficava o sábado inteiro, foram 6 meses. Eu falei, nossa, que maravilha, a televisão preto e branco ser usada para formar gente. Então, quer dizer que eu posso estar aqui aprendendo, mas isso 12 anos de idade, 13, 14. Aí eu fui fazer magistério, porque eu falei, eu quero ser professora para dar aula com a TV. Aí eu descobri que quem fazia magistério nunca usava TV. Eu falei, ninguém usa TV? Não, ninguém usa TV. Não usa. E no magistério, daí eu trabalhei com a formação de professores na TV. E fui fazer a faculdade com esta cabeça. Só que o que aconteceu? Na educação, não tinha disciplina que casava com tecnologia. Então, eu fui olhar na grade da Federal de São Carlos o que tinha de tecnologia. Falaram, mas você entrou em pedagogia. Pedagogia só à tarde. Fica na paz. Eu falei, não, eu tenho que entender. Porque e a televisão? Eu fiquei com a televisão na cabeça. Ninguém ensina pela televisão? Que televisão? Não. Falei, não, mas na faculdade eu não vou ter aula pela televisão. Eu fiquei com aquilo da televisão na cabeça. Aí eles falaram assim, olha, tem umas disciplinas da engenharia de produção, mas não tem nada a ver com aquilo que você faz. Ok, deixa eu ver o que não tem, não tem matéria, não tem, como que fala? Aquela disciplina que exige antes. Então, eu fui fazer Fortran, eu fui fazer gestão não sei do que, desenvolvimento de pessoas. Eu fui fazer outras disciplinas que, na minha cabeça, de Liliane, casava com aquilo que eu estava fazendo. Porque na engenharia de produção,
eu vi a prática. Tanto que eu fui fazer o meu trabalho na Faber-Castell, na Juan Faber, que eu fui até corrigida, porque é Juan Faber, no diretor de desenvolvimento humano, porque eu queria entender como que funcionava, né, a estrutura. Então, para você ver que daí veio. Só que quando eu fui trabalhar, falaram assim, ó, agora você esquece tudo isso, mundo real. Giz, C, e eu fui trabalhar na Secretaria Municipal de Educação, para trabalhar com projetos. Eu falei, não, eu não vou formar professores. Eu fui trabalhar na secretaria para formar professores. Eu falei, não, eu estudei tanta coisa, posso? Mas não tem dinheiro do governo. Então eu vou para Brasília. Isso eu tinha 21 anos, 22. Eu vou lá atrás do Ministério da Educação. E puxava a secretária comigo, que infelizmente ela faleceu agora, a dona Dora Arcaro, Doraci Arcaro, que foi presidente, né? Nós somos da Undime e tudo. Então, as minhas referências resolveram subir todas juntas. Professora doutora Oli, professora doutora Beth Antunes de Oliveira e a professora Doraci Arcaro, tudo na mesma semana. Então, aí começamos a fazer projeto, e eu vi que era possível. Então, e foi nesta, né, eu contei toda essa história para dizer que, primeiro, essa possibilidade de eu buscar sempre existia. Eu jogava bolinha de gude, jogava aquele bate-pau com os meninos na rua. Então, eu já era alguém que gostava de aprender mesmo. Então, isso não foi uma coisa que me sentaram a Lili numa mesa, pelo contrário. Eu atrapalhava todo mundo na sala de aula porque eu falava muito, e eu terminava, começava a cutucar todo mundo. Então, a diretora vivia na diretoria, daí eles resolveram deixar eu, como que é? Carimbar a carteirinha de alunos, junto com a diretora, para eu parar de falar. Então, eu falava assim, mas o que eu posso fazer? Eu terminei, eu quero ajudar meus colegas. Não, mas você não precisa, eu queria pegar na mão, ensinar a escrever. Então, eu não vou dizer, eu acho que foi um dom que Deus deu, essa vontade, e eu tinha lousinha em casa, levava aluno, eu gostava de fazer isso e tinha oportunidade. Então, agora o recado é para pais e professores, né? Deem oportunidade, metodologia ativa, que hoje todo mundo fala. Eu tinha uma educação rígida, mas vamos combinar que eu pude desenvolver a metodologia ativa, porque para eu ficar quieta, meu pai falava assim, vou comprar lousinha para você, pode trazer seus amigos, você fica aí falando, minha mãe fazia bolo, eu posso dar aula para eles? Pode. E eu dava aula de matemática. Então, eu adorava português, matemática. Então, eu acho que era a forma de eu existir, né? Então, e pintura também eu gostava, pintar quadros. Então, e sempre ajudando em casa. Eu nunca fui poupada dos serviços domésticos. Eu sempre fiz parte, passava pano. Então, eu fui uma criança que eu acho que, com todas as situações que poderia ter, que todo mundo passa, dificuldade, doença na família, tudo, eu tive uma infância que me proporcionou eu agir, porque a criança não quer ficar parada. Isso é uma das minhas preocupações hoje, que ela fica na frente do celular e, né, ela quieta na frente do celular, só o dedo. Então, daqui a pouco a gente vai ter um monte de adolescente, adulto, que vai sair assim, sabe? Porque a gente aprende o mundo primeiro no toque, no olhar, todos os sentidos, né? E eu vejo que a inovação que todo mundo quer, a ruptiva, né? Quando eu falo um pouco daquilo que eu fiz, ajudei a montar a Inova Camp, a agência de inovação da Unicamp. Começou na Pró-Reitoria de Extensão, então ajudei a conceber aquilo, porque eu disse para o reitor na época, o professor Brito, que a empresa, porque eu trabalhava com empresas, com a Motorola, não atendia, a universidade não atendia as empresas. Eu falei, é muito... Porque o professor doutor vai numa reunião, naquele momento, vamos dizer, acho que na década de 90, ele quer dar a solução dele, mas esse não é o problema da empresa.
Então, daí o que nós começamos a fazer, que eles me permitiram chamar uma empresa, na época foi a empresa Siemens, que foi o professor Dr. Dasha, da Siemens, que hoje é presidente da Federação das Indústrias do Sul, e ele trouxe um problema real. E nós fizemos, eu ajudei a fazer o mapeamento de todos os laboratórios que poderia ter relação com aquele problema. E convidei eles para uma reunião. Então, aqui tinha o diretor falando, eu tenho um problema X. E eles, cada um falando da sua pesquisa. Então, foi assim que começou. E eu acredito nesta forma de integração. Eu sei que a pesquisa básica é importante, aqui, os princípios ativos, ninguém aqui está falando de desmerecer a pesquisa básica em química, física, biologia. Não. No entanto, para ter inovação, eu acredito e vejo que o Brasil caminhou, mas ainda eu vejo que precisa entender qual o problema. Se não tem o problema, não adianta eu fazer pesquisa para transformar numa patente e ficar lá. Daqui a pouco acaba a patente, porque ela acaba, e fica um banco de patentes. Então, o que eu penso? Que primeiro que a universidade ela tem a função, a área acadêmica, de estimular a investigação. Mas só que não pode ser uma disciplina. A gente tem a disciplina aqui de empreendedorismo e inovação. Mas empreendedorismo e inovação, ela está em todos os professores, tem que ser interdisciplinar, né? Tem que ser um movimento, eu estive até na França, entendendo melhor sobre essa interdisciplinaridade, com uma das professoras que era a sumidade de Paris 7, e ela foi uma consultora, naquele momento, da CAPES, que fizeram um material, muitos anos atrás, sobre interdisciplinaridade. E isso é o ideal. Vamos trabalhar com projetos onde o aluno possa... segundo a competência dele. Eu sei fazer desenho. Eu gostava de fazer cartaz, desenho, glitter, pesquisar. Então, por que esse era o meu melhor? Então, eu ia fazer isso, entrevista, ia fazer com personagens, e eu gostava disso. Então, por que não deixar a menina fazer, né? A jovem, tudo. Então, se a gente tolhe isso, seja em que nível for, até mesmo no mestrado, doutorado, tem gente que chega com sonho e que você fala, eu vou ter que fazer assim, porque eu tenho que encaixar esse sonho dentro da rigidez científica. Né, amada? Por quê? Porque, às vezes, aquilo que a gente quer fazer, ela precisa atender a flexibilidade científica. E é isso que é o orientador. Então, o orientador não é alguém... Então, só para finalizar a sua resposta, que está enorme, né? Ainda bem que tem edição. A área acadêmica, ela precisa estimular, mas o estimular não é falar fulano, segundo Drucker, 1900, não sei o que, 2000, versão nona, tudo isso é importante. Mas não adianta ficar falando conceito. O professor fica lá e fala de conceito, e fala de conceito, e fala de conceito, e o aluno fica anotando conceito, anotando conceito, anotando conceito. E a prática, gente? E a prática dele ir com as pessoas, entrevistar, fazer sabe, uma pesquisa de campo, empírica, saber das pessoas como foi, como não foi. Esse valor não é tirando valor de nada que seja básica e teórica, mas é importante esse envolvimento com os personagens, assim como hoje. Então, o que eu procuro fazer? Eu procuro ver o sonho dele e tentar ver as amarras científicas. O que eu preciso cumprir aqui, tempo versus regras, régula, isso aí é jeito italiano de falar, e o sonho. E tentar encaixar um com o outro e sair daí um pesquisador que possa levar adiante isso com os seus alunos. Então, eu acho que inovação
segundo o manual de Oslo, ele fala que é processos, produtos, serviços, tudo isso é bonito. Tudo isso é bonito, eu também sigo, mas vamos dar oportunidade. Mas para isso a gente tem que ver que serviço que não existe. Todo mundo quer fazer algo que nunca ninguém fez. Ok. Mas dá para você resolver um problema? Dá. Você tem que ver a necessidade, né? Então, todo mundo quer fazer a inovação disruptiva, mas esquecendo que inovação também ocorre em processos, ajustes, serviços, né? Então, e temos que formar alunos assim. Eu vejo assim, que ainda está longe, a academia está longe ainda, porque eles querem o aluno sentado, querem o professor de costa falando, e eu, particularmente, sou fã daquilo que nós chamamos de metodologia ativa hoje, mas isso aí sempre existiu. Mesmo com GIS, mesmo com lousa, dá para ser metodologia ativa. Manda o aluno vir fazer, cada um traça um... Quer dizer, a gente faz ativa com os recursos que a gente tem. Eu dei aula no sítio, cada série era uma fileira. Primeira série, segunda, terceira e quarta. Metodologia ativa. Vai lá, faz um A. Ele fazia de um jeito. Isso! O que você acha dessa letra dele? Sabe, a zona rural. É você dar voz para o aluno. Então, às vezes, a gente fica criando, né? Os conceitos são maravilhosos e tem que ter estudos mesmo cada vez mais aprimorados. No entanto, é a gente ir para a prática. Ir para a prática, errar, acertar. É assim que a gente vence. E sempre um orientador. Eu não sei se a palavra coaching, eu acho que ficou tão desgastada, porque coach é qualquer pessoa que fez um curso rapidinho e que fala, agora eu sou coach. Gente, ser coach é você dar a mão e falar, eu largo só a hora que você tiver, com a sua coroa de rainha, tá? Então, a gente vai começar com vamos passar, aí sim, agora tá, agora sim. É isso, não ficam os conceitos, eles é muito sociedade líquida, é muito assim, tudo é rapidinho, né? E professora, eu estava te ouvindo aqui, né, e eu fiquei pensando, e vou falar uma coisa que é muito subjetiva mesmo, né, muito pessoal, o quanto você sempre me aterrou, né, na hora de fazer a pesquisa, no sentido de lembrar, assim, mas isso vai ter valor para quem? Para quem que isso vai servir? Né? E acho que esse é um depoimento muito potente que você traz nessa fala, né? Da gente pensar que aquilo que a gente está produzindo, de certa forma, a gente está entregando também para a sociedade para ajudar a crescer, né? Exato. E eu estava até vendo aqui, né? Você tem uma experiência muito... produto. Exatamente. Sim. Uma capacitação para plataformas digitais de curadoria, certo? Certo. E eu estava vendo aqui, você tem uma experiência muito grande, né, em inovação e também nas startups. Eu queria saber qual que é o papel da orientação de pesquisa na formação da mentalidade empreendedora e como que a ciência pode ser o motor para criador de novos negócios. E claro, né, se puder colocar uma cerejinha aí, né, na sua opinião, como que nós estamos preparando os estudantes para não ser só pesquisadores, mas também para serem líderes inovadores que podem transformar aí as ideias em ações concretas? Eu gostei dessa pergunta, porque olha só, você, por exemplo, vou pegar você de exemplo, você começa a dar um curso, uma startup só sobre curadoria. É isso. É você transformar aquilo que você tem como produto, como cientista, num serviço que você pode ofertar, formar pessoas, capacitar e isso ir adiante. É isso que eu vejo. Quando eu criei o meu ambiente virtual, meu doutorado foi há 24 anos atrás. Eu criei um ambiente totalmente virtual, meu doutorado, para formar os professores da rede do Estado de São Paulo inteira. Foi um projeto, foi liderado na época, foi um problema que o nosso então governador Geraldo Alckmin tinha, que o professor Chalita trouxe para a Unicamp
que era um problema, que era um decreto que tinha que capacitar professores no ensino religioso. O que Liliane tinha a ver com isso? Nada, mas eu estava na reunião. Neste momento da reunião, porque era sempre com a Pró-Reitoria de Extensão. Eu dou sempre as coisas com exemplo, porque aí eu ia fazer sobre TV digital. Meu sonho era TV digital. Só que meu orientador, infelizmente, faleceu em Brasília, que ia me acompanhar. Aí, para mim, não tinha mais sentido, naquele momento, continuar um tema com alguém que era o pai disso, que ia trazer os conversores e tal. E aí, na reunião, eu falei, o pró-reitor na época falou assim, nós podemos fazer, eu falei assim, um projeto. Eu falei, eu posso fazer esse projeto, pode ser meu doutorado. Eu toparia fazer o projeto, ser a gestora dele e poder colocar isso. Vai dar certo, criar um ambiente virtual. Porque, na verdade, foi um conceito, porque tinha que ser rápido. Tinha o departamento de filosofia, que na época Leandro Carnal fazia parte, foi um dos professores da minha equipe, da equipe do IFISH, que tinha o professor Dr. Paulo como coordenador, professor Eliane. Então, essas pessoas que compunham o quadro da equipe que ia capacitar presencialmente durante 6 meses. Aí, o que eu disse? Falei, olha, 6 meses pessoalmente, os assistentes técnicos pedagógicos, para eles passarem para os professores. O que eu tinha estudado até aquele momento, que eu pude ter voz na reunião, tá vendo? Ó, eu já estava no meu doutorado para fazer a tese. Morreu a pessoa. Aí eu estava numa reunião, que era o meu trabalho, ser assessora especial da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Unicamp. Eu falei, e como que é a garantia, ainda mais um tema tão sensível como ensino religioso, que era para ser aquele tratar, respeitar as diferenças que os alunos traziam. Né? Não falar, você está errado, você está certo, agora de hoje em diante você tem que andar assim, né? Então, o departamento de filosofia, que foi o que nós tínhamos naquele momento, vamos combinar que a gente está falando aí de 1998, tá? Então, eu falei, bom, a Unicamp tem o Teleeduc. Como que a gente pode garantir que, do jeito que vai ser dada a capacitação física presencial, que eram um final de semana inteiro, chegue até esse professor lá da ponta direitinho, com o conceito correto. Porque senão o que vai acontecer? Vai começar de um jeito, porque está partindo um decreto do Estado de São Paulo. Faz um material escrito maravilhoso, com uma equipe, não preciso nem dizer, né? Excelente. Mas como a gente garante que vai chegar lá na ponta exatamente assim? Como que esse assistente técnico pedagógico, que as DREs têm, as diretorias regionais de ensino têm do Estado de São Paulo, vão garantir? Nada melhor do que ensino à distância. O que fazemos? Cada material, nós vamos transformar esse material em audiovisual, né? E eu fui a pedagoga que montava o que eram as cenas de cada um. Então, foram 6 meses de encontros, 1 ano e meio de projeto, e isso foi... nós montamos, aí eu desenhei o ambiente com base, obviamente, nos Estados Unidos, porque eu tinha ido algumas vezes para lá, e tinha uma tecnologia usada pela Motorola chamada i3. Era assim que eles capacitavam as pessoas quando a Motorola veio para o Brasil. Eu falei, eu vou utilizar isso aí, que é o professor falando, mas daí eu falei, não, isso não vai funcionar, porque vai sair do professor, eu já achava que não funcionasse. Aí eu chamei uma amiga jornalista para compor a equipe. Aí ela colocou, né? Então, eu ia desenhando, olha, o que chama hoje o storybook, o storytelling, então dá um monte de nome. Mas
a minha tese foi, e essa foi uma etapa, e depois nós validávamos com o departamento para ver se aquilo era aquilo. E como que chegava para os professores? O ATP do Estado reunia lá com os 300 professores, porque só no Estado de São Paulo eram 300 mil professores de ensino religioso, com diferentes formações, porque era optativa, podia ser filósofo, podia ser professor de literatura. Agora, como que todos esses professores iam falar a mesma coisa? Cada um ia dar. Então, tinha que ter um jeito. E aí, o que foi o meu estudo? Analisar como chegava na comunidade e se a comunidade se sentiu respeitada. Então, eu analisei todas as entrevistas, todas as mensagens que lá, a hora que o professor falava sobre isso, o que a comunidade local respondia. Então, aí, respondendo a sua pergunta, exatamente isso, para mim, é o trabalho que saiu aqui, teorias, Vygotsky, Piaget, tudo, e muitos americanos, porque naquele momento eram os americanos que faziam. E a Unicamp teve, dentro do centro de computação, foi feito um projeto com o dinheiro do Fundo da Informática, é o que pagou esse projeto. E eu fui a gestora, acabei fazendo disso o meu doutorado, o meu doutoramento, das etapas. Então, por isso que quando eu falo com os meus orientandos, separo o que é seu trabalho do que é o seu olhar de investigador, porque eu tinha que investigar exatamente o que eles estavam, a percepção deles. E para minha felicidade, o que foram as duas palavras que chegou no topo? Colaboração e cooperação. O que eles enxergam? Olha só o que eles, a comunidade entendeu que o ensino religioso trazia para eles, que um precisava ajudar o outro e colaborar e cooperar. Então, chegou no final e teve esse impacto, tanto que o doutorado é impacto na comunidade. Então, saiu de algo totalmente acadêmico e foi para a prática. E eu fui analisar o impacto lá na frente. Então, qual que era o problema? O problema é que as pessoas se debatiam, como hoje a gente vê tantas guerras, né? Por causa da orientação religiosa de cada um. Por isso que foi feito esse decreto, para que quem fosse dar aula sobre isso não condenasse e nem restringisse, nem ofendesse, sabe? E aí eu vi nisso uma oportunidade. Eu falei, bom, talvez não seja a televisão. E montamos em cima do Teleeduc uma interface de comunidade, tinha a offline, tinha os encontros síncronos que nós fazíamos, tinha offline, tinha os vídeos, tinha... Então, nós criamos e depois foi um projeto atrás do outro. Então, como que a gente pode estimular? Ali eu só tinha aluno. Eu selecionei todos os alunos, com exceção da jornalista, que era uma recém-formada, que era uma jornalista que ganhou um prêmio, até revelação lá de Jaguariúna. Todos eles eram alunos, aluno de pedagogia, aluno de informação, de dados, de programação visual. Então, era uma equipe formada, acho que uns 8 membros, né, que foi chamada Escola Virtual naquele momento, e aí eu criou esse ambiente totalmente interativo, no entanto, totalmente online, e que foi agora, né, no período da pandemia, um dos mais visitados. Mas eu vou contar uma coisa para você, não teve tanto sucesso assim que eu fiz, não teve, só junto às organizações. As universidades não adotaram. Só que com a pandemia, aí sim foram buscar. Aí quem já fez algum modelo totalmente online deu resultado e chegou para milhões de pessoas. Foi aquela. Então, foi uma das teses, daí eles mandaram para mim, que deu um pico assim de enorme, né?
e assim, depois fez assim. E professor, é um exemplo vivo, né, de como a orientação, ela não tem impacto somente na vida daquela pessoa que está fazendo um trabalho, né, ela vai impactar a comunidade, né, a universidade como um todo, ela tem muito para contribuir, né, e eu Exato. queria até aproveitar esse gancho, né, a senhora é mulher, né, uma mulher na ciência, uma mulher que fez história, né, já contou aí uma boa parte da história que você construiu no Brasil. Eu queria saber como que você trilhou, como mulher, né, esse caminho de sucesso na pesquisa e na inovação, e que desafios que você acha que ainda as mulheres enfrentam nesse campo, né? E além disso, como que você acha que a gente pode encorajar as mulheres a se envolverem na ciência desde a infância até a vida acadêmica, e claro, né, complementar aí como que a orientação pode criar um ambiente de apoio e de incentivo para mulheres na ciência. Ai, gostei. Então, olha, na verdade, eu nunca prestei atenção se tinha moço querendo fazer o que eu queria fazer. Eu ia fazer. Então, se tinha, vocês até me perdoem, porque eu não enxergava. Assim, eu ia. Então, eu nunca fiquei discutindo, porque em casa, como a maioria dos profissionais que trabalhavam na empresa do meu pai eram mulheres, e mulheres que trabalhavam, mulheres que tinham filhos, mulheres. Naquele momento não existia, era muito difícil ser separada, mas mulheres que lutavam. E tinha homens também, mas tinha a maioria mulheres. E eu perguntei, para mim era normal a maioria ser mulher e ser líder, porque meu pai ouvia todo mundo. Ele falava assim, tinha uma das mais antigas, minha tia Ondila, a Beth, ele falava assim, Beth, me explica aqui, esse cliente, por que você acredita isso, isso, isso? Então, eu era pequenininha, eu ia passar férias com ele, então eu ficava ouvindo. Ele queria saber por que ela era de contabilista e ele recebia os italianos. Então, tudo isso para eu falar que no meu ambiente, mulher era respeitada. Na empresa do meu pai, que gerava vários empregos, que ele conseguiu montar tudo, ele falava, a melhor mão de obra intelectual é a mulher, porque a mulher resolve, ela prevê cenários. Ele podia ter dificuldade de falar o português, mas no italianês dele, ele falava, porque é uma mulher, mulher resolve. Olha sua mãe, olha, faz isso, faz aquele outro, faz aquele outro. Minha mãe não trabalhava fora, mas ela dava injeção como voluntária. Ela era enfermeira. Então, meu pai trabalhava com negócios. Ele recebia pessoas, era contador e seguia aquela empresa do comecinho até a hora que a pessoa mudasse, ou vendia, ou fosse incorporada por outra. Ele era um aconselhador. E eu ficava do lado ouvindo. Então, aquilo que eu faço não foi aprendido na universidade. Desculpa quem está me ouvindo, mas eu não aprendi na universidade. Eu não aprendi no magistério. Eu não aprendi na escola. Eu via em casa. Então, eu imagino, e eu imaginava que mulher poderia fazer isso, porque eu nunca vi disputa ali dentro, né? Quando tinha alguma discussão, meu pai falava, mas por que você acha isso, Fernando? E você, Beth? Não, mas veja bem, seu Máximo, isso, aquilo, ele falava assim, mas eu gostei dessa ideia. Fernando, você já pensou nisso que a Beth... Então, ele fazia uma mediação e eu ficava ouvindo, eu não tinha ideia de que aquilo seria a minha formação e que eu ia fazer aquilo. Porque, para mim, eu fui estudar para aprender, só que o que eu ouvia era autores. Legal, bacana, mas daí sempre me remetia àquilo que eu estava ouvindo e vivenciando, né? Porque, para mim, o trabalho nunca foi uma obrigação. Eu ia porque eu queria. Eu aprendia a carimbar, fazer coisa... Meu pai falava, você vai aprender, mas você vai fazer o que todo mundo começou a fazer aqui. Vai carimbar. Só que carimbar não é fazer assim. É você pegar a tinta, pôr no...
Então, ele tinha aquela paciência, e eu assim, meu Deus do céu. Não tinha aquela, sou filha do dono, nunca existiu isso. É uma mesinha pequenininha do meu tamanho, eu era pequenininha, mesinha pequenininha do lado dele. E eu tinha que fazer tudo, era sem documentos, daí passar o rolinho, passa direito. Então, não era aquela, sabe, eu era a primeira, e eu não achei que foi trabalho infantil, enfim. Eu trabalho desde 6 anos de idade. Então, para mim, isso era normal. Fazer nas férias. Eu gostava de sábado ajudar também, ler jornal, ser alguém informado. Então, tudo isso para pegar esse gancho para mostrar assim, em relação ao papel das mulheres. Primeiro que eu tive sempre o papel da mulher como um papel de destaque, de respeito. Ele nunca olhou para mim e falou assim, eu queria que tivesse nascido homem. Não. É mulher, vai aprender contabilidade. Não quero saber se você vai estudar isso ou não, mas você vai aprender, porque você tem que aprender a somar, subtrair, porque um dia você vai ter seu dinheiro e vai ter que se virar. Vai ser uma adulta, mas isso não era uma cobrança, isso foi naturalmente crescendo. E eu gostava porque eu me via valorizada naquilo que eu estava fazendo, né? E também, vamos dizer que tinha um bolinho, um cafezinho no meio, que eu adorava. Então, era um break que ele dava para todo mundo. Ninguém era escravo de ficar não sei quantas horas sentado. Levantava, tomava um cafezinho, comia bolo, voltava. Então, eu via isso acontecendo. Então, para mim, isso era trabalho. Tive dificuldades quando ele veio a falecer, foi vendida a empresa, muito. Porque eu descobri que nas empresas, primeiro, a mulher, de alguma forma, eu tive vários cargos, passei por vários lugares, ela era, de alguma forma, assim, mulher. Só que aquilo não era compatível com a minha visão. Então, eu sempre não é debater, eu não entendia. Tanto que eu, quando fui convidada para ser superintendente de Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia, só tinha homens. Eu fui a primeira mulher, mulher de fora, que eu era tida como forasteira, né? Forasteira, São Paulo, na Bahia. Eu não entendia direito quando todo mundo falava, tinha algumas dificuldades, e mãe de 2 filhas, e divorciada. Então, eu tinha essa situação, e que lutava pelo dinheiro, né? E era doutora já. Então, eu agia como alguém que era líder mesmo. E não gostava desse tipo de... Eu não estou falando lá na Bahia, tá? Eu mudei pelo menos umas 30 vezes de casa, de trabalho, porque os projetos normalmente de 1 ano, 1 ano e meio, e sempre eu via homens. Só que esses homens me lembrava quem? O meu pai. E a abertura que ele dava. Então, eu não tinha medo de falar. Só que eu fui percebendo que o lugar, principalmente das mulheres no Brasil, porque eu olhava muito, comparava com o exterior, era muito... A mulher tinha que criar coisas para, né, para conseguir fazer alguma coisa, tinha que, sabe, se submeter. Também questões de assédio, eu acho que é importante a gente citar. Isso aí tudo eu passei também. Tudo que você imaginar. Pelos homens e pelas próprias mulheres, porque as mulheres também, em outras épocas, não eram muito a favor das mulheres brilhar. Então, por que ela e não eu? Então, e eu não tinha isso como referência, né? Como eu fui escolhida por mulheres, a primeira orientadora, Beth Antunes de Oliveira, era mulher, só que era uma mulher que chegou da Alemanha do seu pós-doc, como se diz, uma mulher empoderada. Na Federal de São Carlos, na época, era proibido, era voto de cabreza, que eles diziam, os funcionários não eram alfabetizados, uma grande parte, e eu fui escolhida para alfabetizá-los. Então, eu já era uma contracultura, porque era mulher,
orientada por uma mulher, indo contra uma situação definida por homens. E não tinha nenhuma mulher que eu dava aula. Eram todos homens, tudo funcionários. Era o pessoal da cozinha, do jardim, da limpeza, eram os que eu... Então, eu tratava eles com muita atenção e com, sabe, falando para eles, vocês vão deixar um legado para o neto de vocês, porque vocês não vão mais assinar nada sem saber o que vocês estão assinando. Vocês vão saber a ler, a escrever, a fazer conta. É as duas áreas que eu ensinei. Eu era professora de matemática. Então, o que acontece? E isso foi um projeto de pesquisa. Era um projeto de pesquisa, mas que eu fazia na prática, foi os tempos de faculdade. Então, depois disso, eu percebi, né? Mas a minha primeira chefa, que foi a professora Dora Arcaro, era mulher. Então, para mim, as mulheres, olha só, como a criação, você vendo mulheres sendo líderes, você se identifica com mulheres líderes. Você quer aquelas pessoas próximo, porque não são pessoas vitimistas, não são pessoas vitimistas que eu falo que eu conheço as situações, passei por N situações, mas você tem como tá... Você tem que buscar. Primeiro, eu sou uma pessoa de muita fé. E segundo, é fortalecer esse feminino que a gente tem na rede de apoio feminina. Eu aprendi muito isso sendo voluntária lá no Consulado Brasileiro, lá em Roma, lá na Itália, no Conselho dos Cidadãos Brasileiros, que dá um oi, a nossa presidente, que é a professora Edilene Giustini, que está lá na Itália, e eu sei a importância de formar uma rede de apoio de mulheres às mulheres, mas não aquele apoio de, vamos lá brigar, não é isso. É para sustentar, para suportar mesmo, e para suportar nos sonhos, porque dentre as experiências internacionais, eu trabalhei na Confederação Italiana de Trabalhadores Artigiani, lá na Itália, em Roma. E lá, qual que era a prioridade? Resgatar as mulheres que estavam com baixa autoestima, que muitos perderam filho, e que eram imigrantes. E o que eu fazia? Falava assim, pegava o Canvas, modelo Canvas, falava assim, o que você sabe fazer? Eu não estudei. O que você sabe fazer? O que você tem paixão para fazer? Bolo. Você vai ser a melhor boleira daqui. Bora! Então, vamos fazer um modelo de negócio. E era um tipo de incubadora lá em Roma. Você entende? Startup. Então, é que as universidades, as instituições, elas querem deixar tão glamourosas as startups que começa a ser uma tecnologia de ponta. Gente, a mulher sabe fazer bolo. Hoje ela é uma grande boleira, a brasileira boleira, e que faz 2 tipos de bolo, vende para todo mundo. A outra, ela pega roupas velhas e refaz, coloca botões, como que fala? Customiza as roupas. E essas roupas vendem. Sabe, nasceu o quê? Startup. São jovens? Não, imagina. Mas eu trabalhei com startup de jovens. Eu era a única mulher numa startup de 3 jovens italianos entre 20 e 30 anos. Nós saímos de 30 euros e chegamos a 1 milhão de euros. Agora, tinha eu, não que eles tinham as ideias, nós tínhamos o modelo startup de funcionar, que não é que aquele modelo tem um problema, todo dia a gente tinha reunião de 5 minutos. Qual que é o problema que nós identificamos ontem? Porque startup, cada dia é um problema. Acontece algo. Foi esse. E como que você resolveu? Qual que seria a solução? O que você pensa? Não tem homem ou mulher. Todo mundo para o seu trabalho. Hora de almoçar? Almoçar. Hora de tomar um café? Então, eu entendi, eu vejo que... mas eu estava ligada a uma rede de mulheres, de apoio. Isso é importante.
eu era uma mulher apoiadora também, servia as demais. Então, como que a gente pode diminuir essa desigualdade, enfim, eu acho que primeiro serve ao outro. Serve. Você já encontrou uma mulher, sei lá, não precisa ser na rua, nervosa, você já sentou com ela e falou assim, posso te ajudar? Ela pode não querer, mas você pode perguntar. Ou você passa simplesmente e fala, ai, não conheço, Deus me livre, vou atravessar a rua. Sabe? Então, esse empoderamento feminino, eu vejo muito vindo de dentro. Vem como servindo o outro, servindo a outra, estendendo a mão para a outra, mas não a outra que mora no condomínio tal, que tem o carro tal, porque, gente, vamos combinar que servir, né? Aí é gostoso, né? A pessoa está precisando de ajuda, aparece 1000. Agora, aquela que está lá, moradora de rua, nervosa, não tem o que comer, algumas vezes está até numa situação de risco. Você já parou para ouvi-la? Você já levou um alimento? Você já comprou uma caixa de bombom e deixou para ela? E ela falou, mas por que eu? Por que você está dando isso para mim? Porque você merece. Porque você está aí, você está tentando obter. Está aqui. Sabe, você já... Quais os movimentos? Então, eu acho que as mulheres, né? Por isso que eu gosto muito de trabalhos igual, eu posso falar a Luísa Brunet, que ela faz lá na Itália, ela vai dar várias palestras, aqui no Brasil também. A Luísa Trajano, que eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil, que também é um grupo para fortalecer a mulher, né? Eu fui líder lá na Itália, já desse grupo, que é para fortalecer reuniões, mas a reunião não é para uma falar da outra, é reuniões com um propósito de servir a comunidade, como foi feito na época da pandemia. Pessoas ajudando pessoas, né? As pessoas, porque estavam todos na mesma situação. E isso vem também a parte da ciência. Como que você pode incentivar essas meninas, essas jovens? Eu fiz isso com as minhas filhas. Eu tinha que dar presente ou dar alguma coisa, eu sempre dei coisa que faz a criança se mexer, sujar a mão, criar, montar, construir, desconstruir, construir, desconstruir. Ai, mas professora, o celular é tão importante, a tela. Mas veja bem, o concreto nunca vai ser substituído. Não vai ser substituído. Você precisa passar pelas etapas. A gente acaba... Então, esse construir, desconstruir, né, no concreto, mostra o quê? Aquilo pode quebrar. E daí eu colo. Daí tem uma questão japonesa que eles não jogam os vasos quebrados, sabia? Eles colam com cola dourada, para você lembrar, porque isso é importante. A gente tem uma tendência, tanto que eu tenho um copo assim, ó. Tanto que tem gente que fala, ai, quebrou, já vai fora. Deus me livre. Não, sabe, se puder juntar para você lembrar. Então, você fazendo esses movimentos, você vai criando um ser humano resiliente, um ser humano que sabe que pode, que a vida é um sopro, que as coisas quebram, mas elas podem ser reconstruídas, elas podem ser refeitas. Isso você vai formando empreendedores, você concorda? Você vai formando, a árvore pode ser pequenininha, mas a raiz está profunda. Ela tem tudo para crescer. E a ciência, quantas mulheres na ciência que fizeram ciência para os seus companheiros aparecerem, porque não podia mulher, não podia colocar o nome. Marie Curie não poderia aparecer, ela teve que dar o título de prêmio Nobel. Olha a situação. Então, só depois que ela pôde ser reconhecida. Então, a gente vê que... Mas ela pôde, mas ela não desistiu. Todo mundo fala que ela não pôde no primeiro, mas ela não desistiu. Ela ficou ali, ela tinha profundeza, né? Ela tinha raízes. Porque se fosse outra, ia falar assim, bom, primeiro prêmio, segundo também, né? Terceiro... Não, e outras mulheres que nós temos, né, de exemplo aqui no Brasil, cientistas,
Você é uma cientista agora, né? Eu sou, então nós somos, e nós temos que levar isso para frente. E falar assim, cientista é humana, é uma pessoa que vai buscar o quê? Ela vai buscar os referenciais teóricos de quem já estudou. Eu não posso ser arrogante, nunca. A cientista tem que ser a pessoa mais humilde do mundo. Por quê? Porque ela tem que saber que ela sabe muito pouco sobre aquilo e que tem muito para saber ainda. Então, eu vou chamar mais pessoas para aprender. Ela vai levar, e não aquela pessoa que se acha a dona do conhecimento. Não, eu sei muito pouco sobre aquele pontinho. Então, quanto mais orientação, quanto mais eu puder disseminar, e vou te falar, eu falo isso até na fila do pão. Se a pessoa puxar assunto, eu falo. Então, por quê? Porque tudo é resultado da ciência. Então, o pão que cresce, gente, é resultado da ciência, é o fermento. Mas o pão original era duro e era um pão que colocava na água, que eu já comi também. Então, se a gente vê bem, a ciência ajudou muito e nós temos que estimular as meninas. Mas que jeito? Vai pesquisar, mas não essa pesquisa como muitos estão fazendo. Não, explica como é uma pesquisa, explica, tenha gosto naquilo que você fala, que você faz. Eu acho que isso aí um pouquinho eu passei para os meus orientandos, porque eu gosto. Cada dissertação, cada tese é um pedacinho de mim, porque eu falo, olha, sabe, descritores, agora é booleano, aquilo, sabe, não é aquela coisa automática, não é um vídeo que eu gravo e brum, passa lá. Poderia até ser, mas teria que ser algo muito, né? Eu gosto de fazer hands-on, eu gosto de ensinar, eu gosto de falar, eu gosto de explicar. Tem dúvida? Essa pergunta é que eu mais gosto. Daí eu explico, aí eu corrijo. Mas isso vem do quê? Dos brinquedos, vem da bolinha de gude, vem de um monte de situações que você constrói, reconstrói. Das caixas de papelão que a gente faz de carrinho, que brinca, né? A gente não tem o carrinho, muitas vezes não tem dinheiro para comprar o carrinho automático. O que a gente faz? Pega aquela caixa de mudança, faz os furinhos, faz o negocinho e vai um carrinho atrás do outro, agora um do lado, agora vamos estacionar. Gente, isso é metodologia ativa, isso a ciência explica. Então, e é uma tecnologia. Então, o que eu diria, só para finalizando de verdade? Estimulem os alunos, vocês cientistas, né, mães, tias, primas, estimulem as crianças. Professora, mas e se eu der um tablet? Não é legal? Você é professora de tecnologias emergentes. Isso é uma situação num determinado momento. Só que antes disso, não pode sair de uma babá, passar a ser uma babá eletrônica, porque isso eu vejo muito em restaurantes, né? Vamos deixar ele quieto, o que faz? Dá um tablet, dá um celular. E não é essa a função, né? Porque daí ele entende que aquilo é um recurso para ele ficar fazendo... é uma inclusão. Não deixa de ser uma inclusão, nativos, tudo digitais. No entanto, e o social dele com outra criança? Né? Como fica o construir o castelinho e, de repente, alguém ir lá, sentar em cima, tem que construir de novo. Né? Vamos dessa vez fazer, vamos chamar ele para ajudar a construir. Pode ser feito via digitalmente? Pode, tem vários aplicativos colaborativos, mas não esquecendo, Maíra, tudo no tempo certo. A gente tem uma escala de desenvolvimento humano, formação do cérebro, a ciência está aí para demonstrar, é lindo quando a gente está pensando. As sinapses, elas brilham como as estrelas do céu. Então, vamos mostrar isso para as meninas e que elas tenham vontade de misturar água com sal, ver que gosto tem, misturar água com açúcar, misturar água com pimenta, comer a pimenta, não só ficar lendo que a pimenta é ardida e deve ser ruim, então eu nem vou provar, porque está escrito ali. Não, prova lá, pega aquela raiz verde dos japoneses, põe na boca, arde. Sabe, a gente tem que experienciar
a vida. Senão a gente não evolui. Inovação, empreendedorismo, tudo. E a questão de gênero é aquilo que eu acho que o Brasil está dando passos, estamos tendo vários movimentos, mas volto a dizer, se engaje, sirva a outra, sirva, se coloque à disposição. Não conte a situação dela para um outro, mas sirva. Se é o seu trabalho, faça ele servindo. Né? Entenda que do outro lado tem uma mulher, um ser humano que tem a história dela, valide essa história. Não queira desmerecer ou então desfazer. Ó, Maíra, a partir de hoje, ó, esquece tudo, agora você vai... Não, é você e sua história. Eu sou eu e minha história. Eu não tenho como desfazer. Então, eu nunca vou ser a professora robô. Eu não consigo. Eu vou precisar sempre estar perto de pessoas, interagindo com pessoas, nem que seja plantando amora, colhendo oliva, como eu já ajudei lá na Itália. Sabe, isso é um trabalho coletivo. O trabalho coletivo não é só metodologia ativa usando aplicativo, gente. Né? Você colhe oliva, tem pais que mandam os filhos, pagam para os filhos trabalhar para colher oliva. Por quê? Porque o filho precisa aprender que na hora todo mundo tem que puxar do mesmo lado. Porque senão ele vai ser aquela pessoa, eu e meu mundo, né? O umbigo e o mundo. O mundo dele são os equipamentos dele, acabou aí a vida. Então, e para não deixarem do seu sonho. Lembra das cientistas e olha aqui, alguém que... Então, na hora que estiver numa reunião, não olha o número de homens que tem voz, e se coloque. Né? Às vezes o silêncio, falar baixinho, é a melhor coisa, porque todo mundo percebe que tem uma mulher falando, porque às vezes a gente quer falar mais alto, né? Então você fala, então, a minha visão sobre isso é isso, sabe? E sirva uma outra mulher. Se engaje numa rede de apoio. Veja histórias de outras mulheres. Veja como elas superaram. Sabe? Seja um exemplo, se você puder. A gente erra todo dia a gente erra, mas tenta ser um melhor e estender a mão. Eu acho que nada diferente do que, né, do que a Bíblia fala, do que né, o que deveria ser as pessoas. Não adianta nada um destruir o outro, que fica os dois destruídos. É um dar a mão para o outro. Acho que isso é a ciência, isso é a vida. Professora, muito obrigada, né, pela generosidade de compartilhar suas histórias, né, de compartilhar sua trajetória aqui com a gente. Eu agradeço profundamente a sua presença aqui no Conversa de Classe, é uma honra para mim aqui te receber. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Beijão para você, obrigada.